Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Professor Adriano, língua portuguesa. Tranquilo com você, meu querido? Vamos lá com o 8º ano. Eu aqui e a Jéssica aqui do lado. Tudo bem, Jéssica? Nós dois vamos acompanhá-los hoje nessa aula. Uma aula gostosa, uma aula tranquila. Vamos falar sobre o quê? Verbetes. E qual que vai ser o nosso objetivo? Ou melhor, quais são os nossos objetivos? Analisar a relação entre os contextos de produção do gênero verbete em enciclopédia e dicionário. Identificar aspectos relativos à construção composicional e as marcas linguísticas características desse gênero. Então, a gente vai analisar o verbete, tudo que tiver em relação a ele. Vamos acompanhar aqui. Olha só, eu quero que vocês observem comigo aqui. Gratidão. SF, qualidade de quem é grato por suas conquistas. 2, reconhecimento, realização. 3, a memória do coração. Mais uma. Coragem, força ou energia moral diante do perigo, segurança para enfrentar adversidades, agir com o coração. Amor, disposição dos afetos para querer ou fazer o bem, paixão, grande dedicação ou cuidado. Você já viu algum texto dessa maneira? Já? Claro que já. Onde que você viu isso aí? Pensa aí. Onde foi que você viu textos como esses? Muitas vezes não está separado aqui, como está em sílabas. Pode estar juntinho, mas você já viu sim. Então lá, textos como esses são encontrados em dicionários e são chamados de verbetes. Também são conhecidos como entradas. Então as entradas do dicionário. A entrada nada mais é que a palavra que eu vou pesquisar lá no dicionário. Então o verbete é a palavra com a descrição dessa palavra, desse verbete. Então é interessante pensar o seguinte, o verbete nós falamos que ele faz uso da metalinguagem. Como assim metalinguagem, professor? Que nome esquisito? Metalinguagem. Eu uso a própria língua para falar da língua, não é? Olha aqui, ó. O verbete usa da própria língua para definir a linguagem, para definir qual é o contexto. Eu, nesse momento, estou fazendo o uso da metalinguagem, não é? Eu estou usando qual língua mesmo aqui? A língua portuguesa. E português do Brasil. E para falar sobre o quê? Sobre a própria língua portuguesa. Isso é metalinguagem. Então, falar da língua utilizando a própria língua. Falar do teatro por meio de uma peça de teatro. E o verbete é isso. Ele tem esse aspecto da metalinguagem. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o verbete. É um gênero textual que apresenta a definição de algo por meio da exposição. É um texto explicativo, então ele faz parte dos textos explicativos. Temos várias tipologias, vários textos, vários gêneros dentro da tipologia dos textos explicativos, que visa ao conhecimento ou à ampliação de conhecimento do leitor sobre o que está sendo definido. Entendeu? Você procura um verbete quando você tem dúvida em relação àquela palavra, em relação à escrita, em relação ao conteúdo. Então, você vai buscar para trazer um conhecimento ou então aumentar o conhecimento que você já tem. Trazer mais conhecimento, agregar mais conhecimento. Os verbetes eles são encontrados em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações gráficas, as ilustrações que se relacionam à definição. Aparece lá, não sei, por exemplo, beleza, e ao lado aparece o professor Adriano. Não, o professor Adriano é bonito, mas não aparece lá não, né? Mas a imagem que vai retratar aquele verbete que está ali informando, aquela entrada que está ali. Vamos ver as características deles? Quais são as características que percebe? Então ele é apresentado em ordem alfabética. Se for buscar, vai estar sempre em ordem alfabética, o que vai facilitar a consulta. Já imaginou você procurar um dicionário, uma palavra, e está tudo misturado lá? Como é que você vai encontrar? Por isso que tem que ter uma ordem. Registra vários sentidos. Lembram agora há pouco ali que eu estava lendo gratidão, coragem, amor, que tinha de falar, 2,
3 e vinha. Então, são vários sentidos que uma palavra pode ter. E uma coisa interessante, de um dicionário para o outro, pode haver mais sentidos do que o outro. E também depende do tamanho do dicionário. Um mini dicionário, um dicionário pequenininho, ele vai ter menos espaço, consequentemente vai ter menos definições dentro dele. Ele apresenta a palavra a partir da gramática tradicional, né? Então vai mostrar classe, gênero, entre outras coisas, da gramática tradicional. Nos nossos verbetes iniciais tinha separação silábica e aparecia um SF. O que é o SF? Substantivo feminino. Então, aparece a classe das palavras. E usa siglas e abreviaturas, como eu falei agora. SF, SM e assim por diante. Veja aqui em gratidão. Gratidão é SF, qualidade de quem é grato. Ó, primeiro, ó, tá vendo? Vários sentidos. 1, 2, 3. Temos aqui a abreviatura para auxiliar-nos na compreensão do verbete. Nós temos também a objetividade, impessoalidade e a linguagem formal. Isso é importante dentro do verbete, ser objetivo, eu não fazer um texto que se prolongue muito. A não ser que eu vá ter um exemplo, a não ser que eu vá fazer um exemplo e eu tenha um pequeno texto de exemplo para o que for informado no verbete. Aí funciona, aí é legal. O exemplo é importante. A intenção comunicativa do verbete é, sobretudo, transmitir informações de forma organizada e impessoal e acessível aos leitores que desejam saber sobre ou conhecer melhor algum tema. É isso que você pode perceber e procurar lá dentro do verbete. Vamos agora fazer uma leitura, meus queridos. Acompanhem comigo aqui um verbete de rinoceronte. Ó. Rinoceronte. Então, o verbete é todo o gênero textual. Acompanhem lá. O rinoceronte é um animal de grande porte que tem pele grossa, cascos e chifres. Há 5 espécies desse mamífero. A caça ilegal levou a maioria delas ao risco de extinção. Em geral, os rinocerontes vivem sós. Eles costumam habitar campos, áreas com pequenos arbustos e pântanos. O rinoceronte de Sumatra prefere a floresta. Esses grandes animais se locomovem rapidamente, mesmo por entre arbustos densos. A pele do rinoceronte é grossa, de cor marrom ou acinzentada. O rinoceronte branco é de um cinza mais claro que os outros. Os únicos pelos que esses animais possuem ficam na ponta da cauda e nas orelhas. Eles não enxergam bem, mas têm boa audição e bom olfato. Rinocerontes são herbívoros que se alimentam de capim, bambu e brotos. Aqui nós temos o verbete. Claro que ele é maior, vocês perceberam aqui? Essas reticências entre as chaves ou entre parênteses, que nós temos ali, os colchetes, chaves, parênteses que podem aparecer, é para mostrar que teve um texto que foi suprimido, retirado desse contexto. Agora, após a leitura desse verbete, vamos fazer uma atividade? Acompanhem lá a atividade, por gentileza. O rinoceronte é um animal de grande porte que tem pele grossa, cascos e chifre. Há 5 espécies desses mamíferos. A caça ilegal levou a maioria delas ao risco de extinção. Os termos em destaque, que nós temos aqui grifados, são próprios de que tipo de linguagem? Você é científica? É informal? É regional? Justifique sua resposta. Fica aí, eu fico aqui e aguardo você a fazer. Vai lá!
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Já respondeu? Claro que já, né? Então vamos à correção agora? Então lá dentro da nossa atividade, para saber que tipo de linguagem ela representa, vamos observar? Então lá, os termos destacados são próprios da linguagem científica. Vejam lá, grande porte, mamíferos, espécie. Pois o verbete de onde foram retirados é enciclopédico, ou seja, ele vem de uma enciclopédia. A ideia é de ser isso, de ter um conhecimento, trazer um conhecimento a mais sobre aquele assunto. E tem a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica. Boa, né? Acompanhou aquilo que eu digo. A sua resposta não tem que estar igual ao do professor, não. Aqui é uma sugestão. Mas aqui a primeira parte, para saber que tipo de linguagem tem que ser a mesma, hein? Porque ali essa é uma pergunta mais objetiva. Vamos seguindo lá. Lembra que eu falei no início? Nós falamos ali no início de dicionário. Depois a gente viu agora enciclopédia. Então, quais são os tipos de verbetes existentes? Nós temos basicamente 3 tipos: o do dicionário, o enciclopédico e o glossário. Então a gente vai ver agora um pouquinho mais de cada um deles. O dicionário, então, os verbetes abordam questões ligadas à linguística, trazendo o significado das palavras. Vamos ver aqui, olha, um verbete foi retirado do dicionário Michaelis, da internet então se você digitar lá vai encontrar, verbete. Vem lá, separado em sílabas, verbete, para você entender a separação silábica. Vem a sigla SM, que é substantivo masculino, e daí volta lá, 1. Nota ou apontamento registrado e comentado. 2. Pequeno papel ou cartão que você faz apontamento ou nota. 3. Ficha de arquivo, especialmente em bibliotecas. E 4, que é o nosso aqui que está trabalhando hoje, conjunto de acepções, informações e exemplos relativos a uma entrada de dicionário, enciclopédia ou glossário. É isso que nós temos no dicionário. Vamos ver o outro. Glossário. O que é um glossário? Nos verbetes glossários, os verbetes estão relacionados ao contexto de uma obra. Termos específicos de um conto, por exemplo, podem ser esclarecidos por um glossário ao decorrer do texto. Quando você está lendo o seu livro didático com o professor ou você sozinho fazendo exercício, você está lendo um conto, um texto, e lá embaixo ou em cima, depende da formatação, aparecem algumas palavras para definir o que você leu. Algumas dúvidas, caso apareça. Isso é um glossário. Então, o glossário está aqui também, lista de palavras obscuras ou pouco usadas que aparecem em ordem alfabética, com apêndice em uma obra ou texto. E segue o que significa, também do Michaelis. Aqui ele vem a etimologia também, glossarium, que vem lá do latim. Vamos para a atividade 2 agora? Sobre o gênero textual verbete. Não é correto afirmar, ou seja, está errado. Cuidado com o distrator aí, hein? O distrator aparece ali para levar você a induzir ao erro. Então lá, não é correto. São encontrados principalmente em dicionários, apresenta definição por meio de exposição, traz uma instrução ou modo de fazer algo, texto explicativo para ampliar o conhecimento do leitor. Fica aí, eu fico aqui, faz a atividade, eu já volto.
Meu garoto, minha garota, belezinha? Respondeu? Responderam aí do outro lado? Já fizeram? Claro que já, né? Que é bem simples, é só ler com atenção e ter prestado atenção na aula aqui no anteriormente, que você vai responder facilmente aqui. Vamos ver então qual é a nossa resposta? Tá lá. O que não é então correto afirmar? Não é correto afirmar que ele traz uma instrução ou um modo de fazer algo. Ele não é um texto que vai ensinar você a fazer alguma coisa. Como? Uma receita de bolo. Como é que você faz um bolo? Como você vai montar um brinquedo que você ganhou, um manual de instruções. Não é. Todas as demais fazem parte do verbete. Então, encontrado principalmente em dicionários, apresenta definição por modo de exposição, traz um texto explicativo. Lembra o que eu disse? Ele vai ampliar o conhecimento ou colocar o conhecimento novo. Um conhecimento novo para ele, eu amplio o conhecimento já existente sobre aquele termo. É isso que nós temos, o verbete ali, serve para isso. Beleza? Ah, você acertou? Show! Claro que acertou! Vamos lá, continuar. Vamos falar das enciclopédias agora? Lembra, a gente já falou então dicionário, glossário e agora a enciclopédia. Os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência, com a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica. As enciclopédias escritas eram antes gigantes, nós tínhamos dezenas e dezenas de livros. E nesses livros ali, nós tínhamos em ordem alfabética, né? O primeiro livro é da letra A até, da palavra A até a palavra, sei lá, D, de diamante. E daí você ia procurando, porque você, da escola, eu preciso pesquisar sobre o rinoceronte. Eu vou procurar lá no volume que tem o rinoceronte, eu vou procurar do R até onde vai aparecer a palavra. E eu vou folhando e vou encontrando. Hoje em dia, as enciclopédias físicas, elas acabaram ficando um pouco de lado. Né? As bibliotecas escolares ainda possuem algumas enciclopédias, mas a grande maioria hoje utiliza as enciclopédias online. Mas então antes ter uma enciclopédia em casa era a coisa mais legal do mundo. Então você podia fazer, o professor pedia pesquisa e lá na sala tua lá, estava a bibliotequinha tua das enciclopédias e tirava. Era a coisa mais maravilhosa mexer, folhear uma enciclopédia, né? Então, como eu disse, utiliza a ordem alfabética, exemplo do AD, e para você buscar. Hoje, nas nossas bibliotecas tem. Olha aqui um exemplo. Então, 1, 2, 3, 4, a quantidade de livros. Aqui começa, por exemplo, de fins a fal e assim por diante. As palavras começam com FIS, terminam com FAL, aliás, até palavras que iniciam com FAL. Era assim que era a busca. Hoje se digita ali no Google, né, aparece uma infinidade de termos para a gente pesquisar. E a enciclopédia ela era mais aprofundada, mais aprofundada que um dicionário e um glossário. Em um dicionário ou enciclopédia, como nós já vimos hoje, é comum nós encontrarmos algumas siglas. Vamos ver alguns significados. Em cada dicionário e enciclopédia ele vai aparecer a lista de siglas que é utilizada. Então normalmente está lá no início, uma das primeiras páginas. Você vai procurando, está lá escrito. Então S significa substantivo, P, plural, SM, substantivo masculino, SF, substantivo feminino. E entre outras siglas mais. Aqui não cabe para nós ficaremos um tempão falando das siglas que aparecem dentro das enciclopédias, dicionários. Em glossário não vai aparecer tanto. Em glossário não aparece, porque é só para esclarecer uma palavra específica dentro daquele contexto. Então, meus queridos e minhas queridas, vocês gostaram? Eu gostei, eu adorei essa aula.
Nessa aula, então, analisamos a relação entre os contextos de produção do gênero verbete em enciclopédia e dicionário e identificamos aspectos relativos à construção composicional e as marcas linguísticas características desse gênero. Moçadinha, gente boa! Vocês ficam aí, eu fico aqui e até mais! Tchau!